34. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Bendito seja Deus. Salmos de número 34, versículo 19. Bendito seja Deus. Diz assim o Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Os irmãos, leiam, por favor. Bendito Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que venha falar aos nossos corações por intermédio de Tua fiel palavra. Que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que aqui estão presentes na igreja e os que estão conectados em alguma das redes sociais. Que a Tua bênção seja sobre todos de maneira especial. É o que eu rogo a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome os vossos lugares. Deus vos abençoe. Eu quero meditar com os irmãos nesta oportunidade, neste texto ao qual nós acabamos de ler, Salmos 34, com certeza uma palavra de Deus aos nossos corações. Nós vivemos dias difíceis sobre a face da terra, dias que nós podemos dizer de intensa penumbra, e de alguma forma isto acaba afetando o nosso estado emocional, e ao afetar o nosso estado emocional, de alguma forma, acaba afetando o nosso estado espiritual, pois nós perdemos aí o ânimo de muitas vezes tirar um tempo devocional para estarmos falando com Deus, para estarmos buscando em oração, e por consequência disto, vamos enfraquecendo na nossa vida cristã. A nossa vida espiritual ela vai se esvaindo e daí a pouco nós não temos o mesmo ânimo, a mesma fé, a mesma motivação que tínhamos outrora. Várias áreas de nossa vida precisam ser nutridas, precisam ser alimentadas, porque caso contrário ela vai atrofiando. A nossa vida física ela precisa de exercícios e alimentações adequadas para que nós possamos manter desenvolvido. A nossa vida intelectual, a nossa mente, ela também precisa de treino para que ela mantenha ativa. Qualquer pessoa que ainda cole grau em uma faculdade a qual lhe convier, com o passar do tempo, ela tende a perder parte do conhecimento adquirido, caso ela não continue estudando ou minimamente se atualizando, conforme nós sempre dizemos. E na vida cristã não é diferente. Se nós não alimentar a nossa vida cristã, se nós não manter a nossa comunhão um com os outros, buscando a Deus em oração, buscando a Deus em consagração e juntos na coletividade, nós vamos desanimando, nós vamos ficando fracos. Daí a pouco a nossa fé ela se diminui bastante. Nós achamos que estamos vivendo tão distante de Deus que não compensa mais continuar consagrando a nossa vida ao Senhor, que não compensa mais continuar buscando a Deus. Às vezes não é nem porque pensamos assim, é que naturalmente nós vamos afastando e sequer percebemos que estamos esfriando. Assim acontece na nossa vida cristã, assim infelizmente pode acontecer no nosso casamento, pode acontecer na nossa relação com os nossos filhos, e daí por diante é muito comum nós esfriarmos. Existem muitas pessoas que no passado, quando iniciaram a fé, em algum momento passaram por uma marca chamada marca do avivamento, onde havia o interesse em buscar crescimento e servir ao reino de Deus. Alguns até tentaram, mas pelas adversidades que a vida oferece, pelas decepções, pelas frustrações, alguns pararam à margem do caminho e se acostumaram, entraram em um estado de lassidão tão grande e mornidão que fica cômodo a situação pela qual
se encontram. São pessoas que têm uma capacidade psíquica de afirmar que têm fé e que acreditam em Deus, porém não se relaciona com este Deus, não tira tempo para devotarem a sua vida a Deus. E quando são interpeladas quais as razões que as levaram para distante da presença de Deus, para a inanição, alguns conseguem de alguma forma tentar elencar situações que os levaram ao esfriamento, ou seja, ao distanciamento da fé. E quando nós paramos para refletir sobre a igreja odierna, logo percebemos que existe centenas de milhares de pessoas que um dia relacionaram com Deus, tiveram momentos de intensa intimidade com Deus e hoje vivem uma vida de apostasia e não conseguem descrever. Alguns até tentam sair do estado de inanição, mas sentem uma dificuldade fora do comum em voltar à sua atividade cristã. E pensando nisto, Deus me deu esta mensagem para ministrar hoje aos corações dos aqui presentes, dos que estão cultuando conosco de alguma maneira. Porque a pergunta que nos vem à mente é o porquê das nossas aflições, o porquê das nossas dificuldades. Em muitas ocasiões somos pegos em nossos pensamentos, tentando entender o porquê passamos por situações adversas. E ao que parece, falaciosamente, no momento pelo qual nós decidimos servir a Deus com mais afinco, com mais dedicação, as coisas tendem a piorar. E leva-nos ainda mais a uma sensação de desânimo, pois parece que viver uma vida descompromissada, desregrada e seguindo os caminhos dos infiéis, parece ser mais fácil, menos expendiosa. Portanto, é fundamental nós entendermos que Cristo Jesus, quando esteve na terra, implantando o reino de Deus, difundindo o evangelho, as boas novas, novas exatamente porque ia contra tudo aquilo que era conceito natural dos homens de sua época. Os princípios de honra eram equivocados, os princípios de servos eram equivocados, os princípios de reinado eram equivocados. E Jesus se apresenta no Evangelho de Marcos como servo, como aquele que mais realizou milagre em um evangelho menor descrito em quantidade de capítulos. E por esta razão nós vamos observar que o servo, ele não tem uma vida fácil. O servo, ele não possui vontade própria, diz a teologia. Porém, mesmo não tendo vontade própria, ele faz a vontade do seu Senhor como se fosse a sua vontade e a faz com muita alegria e com muita satisfação em seu coração, em seu status quo, em seu jeito de ser. Mas ainda assim, mesmo sabendo de tudo isto, a nossa mente insiste, os argumentos contrários insistem em nos persuadir e a dizer que não vale a pena servir a Deus com dedicação, com abnegação, com renúncia, porque não seremos valorizados. Inclusive é uma pergunta feita por um dos discípulos de Jesus, que diz: olha, se nós deixarmos tudo o que temos aqui para te seguir, o que ganharemos? Infelizmente sempre houve um desejo do homem em um relacionamento mútuo, onde a troca, a barganha fosse um dos seus objetivos. Inclusive pensadores da sociologia, da ciência como um todo, como Max Weber, John Locke e muitos outros que eram contratualistas, eles falam sobre isto. Mas nós temos que observar que o Evangelho de Cristo, ele veio apresentar um novo e vivo caminho. Só que quando nós somos
atraídos pelo poder e pela graça deste Evangelho, nós ainda nos rendemos a ele com pensamentos enganosos, internalizados em nosso coração, de que a nossa vida será uma vida mais fácil, será uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada, onde não haverá problemas, onde não haverá transtornos, onde haverá apenas calmaria. Mas é exatamente aí que muitos de nós nos enganamos. Exatamente por quê? Porque segundo a palavra do Senhor Jesus, nós vamos observar em seus escritos que Ele não nos garante dias de calmaria, dias de tranquilidade perene. Pelo contrário, nós vamos observar na palavra do Senhor que sempre haverá dificuldades para aqueles que propõem em seu coração andar em retidão, andar em conformidade com os desígnios do Senhor. E nós ainda insistimos, embora saibamos disso, de que quem serve ao Senhor não passa por dificuldade, quem serve ao Senhor não passa por problemas dentro da sua família, não passa por problemas financeiros, não passa por problemas de saúde. É um ledo engano. Eu já disse isso aqui em momentos pretéritos, que o livro do patriarca Jó, ele tem como temática por que sofre o justo. E o livro do patriarca Jó possui cerca de 42 capítulos. Os primeiros capítulos narram a história de um homem idôneo, de um homem justo, que o próprio Deus deu testemunho deste homem. Porém, o inimigo, ao sentir-se confrontado, ele coloca a fé daquele homem à prova, fazendo um desafio a Deus, como se Deus não conhecesse o âmago da alma daquele homem. E como Deus conhecia o profundo da alma daquele homem, Deus então permite que o inimigo colocasse o dedo nas pecúnias, nas finanças de Jó, permitiu que colocasse o dedo, as mãos na família dele, na saúde dele, só não permitiu que tocasse na vida dele. E quando tudo isso vem à tona, os seus amigos atônitos, sem entender de fato o que estava acontecendo, e era muito comum, não precisa ser um exímio estudante de história para saber que no passado, além dos reis terem investidura divina, ou ser representante dos deuses, os castigos também eram oriundos de erros e penalidades divinas para aqueles que erraram. Porém, Jó, conhecido pela sua idoneidade, pela sua conduta ilibada, logo foi questionado pelos seus amigos, que em outras palavras diziam: Jó, tu és um homem de conduta ilibada, tu és um exemplo, você nunca errou, e se você cometeu um erro tão grave, pelo menos perante nós, assuma isso, entre aspas, você tem moral para isso, porque você não comete tão grandes penalidades, tão grandes erros, aliás. E nós vamos observar que Jó não tinha um erro para apresentar a eles de forma que pudesse justificar. Ele até tentou perguntar a Deus a razão de tal situação a qual ele atravessava, mas quando ele entendeu que o melhor era ficar calado, era ficar em silêncio e entender que os planos de Deus não podem ser frustrados, o livro continua trazendo conceitos de sabedorias de grande relevância para o nosso elevo espiritual. Mas fechando aqui este parêntese, eu quero dizer que ainda assim esta pergunta continua permeando, ecoando por milênios: por que sofre o justo? Tanto é que 3 salmos após este que estamos fundamentando a mensagem de hoje, o Salmos 37, o salmista começa a dizer: olha, não fique indignado pelos ímpios que prosperam, pelos ímpios que crescem, pois eles serão como a verdura. Ou seja, você apanha verdura que estava viva ao ser ligada no seu tronco, ela parece que ainda está viva, mas na verdade, com o passar dos dias, ela começa a entrar no seu estado de decomposição, porque uma vez desligado do tronco, ela começa a morrer. E ele compara assim a vida do ímpio. A impressão que se tem é que eles vivem bem, que eles prosperam mais do que nós, mas o que significa? Eles não estão ligados em Cristo, eles não são membros do corpo de Cristo. Isso significa que eles estão caminhando lentamente para a morte eterna. E o texto do Salmos 37 prossegue dizendo: não fique indignado com isto, porque eles receberão a sua paga, mas permaneçam firmes, focados
em seu objetivo. E aqui nós aprendemos exatamente uma coisa de grande relevância para o nosso elevo espiritual. Em momento algum, a palavra de Cristo, seu evangelho, diz que nós não teríamos dificuldade, diz que aqueles que vivessem uma vida de integridade não passariam por situações adversas. O texto aqui diz que muitas são as aflições, ou seja, está no plural e não tem aqui uma identificação quantitativa, né? Muitas são as aflições do justo. O justo vai passar por muitas aflições. Paulo, ele chega a dizer, olha, ainda que eu pregue a palavra do Senhor, há momentos que as aflições me levam a desesperar pela própria vida. A expressão no original grego, desesperar pela própria vida, foi um erro de transliteração, porque o texto é mais forte do que isto. Significa, olha, nos momentos de aflições, a vontade que tem é de morrer, de inexistir. Olha só o tamanho das aflições de um homem cheio da presença de Deus, que estava difundindo o evangelho na Ásia Menor e em toda a Europa. Este homem também, dado as adversidades, as incompreensões, as perseguições, ele tinha desejo de morrer por causa de tanto sofrimento, mas ao mesmo tempo, este mesmo homem, ele escreve à igreja de Corinto dizendo a seguinte expressão: em tudo, não é algumas coisas, em tudo nós somos perseguidos, somos incompreendidos, somos caluniados, somos injuriados, ficamos perplexos, ficamos abatidos, mas tem uma coisa, nós não somos destruídos e nem tão pouco desamparado. Uma coisa que ajuda o apóstolo Paulo, inclusive, a escrever a carta de Filipenses, uma carta fantástica. Depois que você for dar o quilo da janta, quem não jantou, leia, são apenas 4 capítulos a carta de Filipenses, uma das cartas fantásticas do apóstolo Paulo. E lá ele diz assim: eu sei viver na bonança e viver na escassez. Eu sou grato ao Senhor porque Ele me deu saúde para conseguir o meu sustento próprio. E ele continua dizendo: eu não olho para a leve e momentânea provação e nem para as coisas que atrás ficam, eu sigo olhando para o alvo. Aí no capítulo 4, irmãos, ele termina com chave de ouro essa compreensão narrativa. Ele diz assim: olha, tudo posso. Ele não diz algumas coisas, ele diz na função adverbial de totalidade: tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Ele sabia que as adversidades, os problemas da vida lhe eram pertinentes, mas se ele mantesse olhando para o foco, deixando as coisas que atrás ficam, ele seria fortalecido no Senhor. Tanto é que o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo no capítulo 2, ele diz: meu filho, fortifica-te na graça que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande problemática da igreja de Erna é que, primeiro, ela ainda vive iludida, achando que por ser filha de Deus, por estar enxertada em Cristo, por ser membro do corpo de Cristo, está imune às adversidades, às aflições e tribulações que a vida nos oferece. Eu quero salientar a você nesta noite que o justo sofre, não há uma resposta. Jó não conseguiu responder em 42 capítulos, não serei eu que conseguirei lhe responder, mas eu vou trazer aqui alguns pontos pensados e inquiridos por mim ao longo de minha vida estudantil e acadêmica, principalmente na área teológica. Por que sofre o justo? Primeiro, por questão de humanidade. A Bíblia diz que Deus dá sol e chuva aos bons e aos maus, aos justos e injustos. O texto quer dizer que sol e chuva propicia vida, e Deus não olha se um lugar mora pessoa justa e outra injusta para fazer uma chuva e um sol seletivo. Primeira coisa, o justo sofre por questão de humanidade, porque ele também é fruto da quebra da aliança adâmica em Gênesis 3, 6, com a sentença no versículo 10, 11, 12 e 13 do capítulo 3 de Gênesis. Então nós herdamos a natureza pecaminosa adâmica, Salmo 51, versículo 3, e por esta razão herdamos a finitude do homem, somos limitados ao tempo, à matéria e ao espaço. Por esta razão nós sofremos enfermidades, sofremos adversidades,
por questão de humanidade. Isto independe se eu e você somos justos ou injustos, porque a bem da verdade, o princípio bíblico, ele quer nos levar à compreensão lúdica que nós não somos nada e que Ele o é em nós, que nós não precisamos de crivar por uma vida que é feliz aos nossos olhos, mas precisamos de entender que o nosso contentamento e que a nossa felicidade está na alegria da salvação, está em pertencer ao Senhor, em tê-lo em nossa vida, em tê-lo em nosso coração. Quantas vezes nós paramos para refletir e dizemos assim: poxa, eu não mereço passar por essa situação, tem pessoas piores do que eu, tem pessoas que fazem coisas piores do que eu. Ei, amigo, deixe-me dizer uma coisa a você: não é uma questão de santidade moral, não é meritório. A Bíblia fala que nós em essência somos pecadores e que a graça de Deus é melhor do que a vida, porque é pela graça que somos salvos, diz Paulo aos Efésios 2, versículo 8. Portanto, eu quero salientar aqui nesta oportunidade que não precisa ser um exímio exegeta para entender o versículo 19 que está sendo pregado aqui nesta noite, que diz: muitas são as aflições do justo. Ou seja, o justo passa por aflições e não são poucas. A pessoa que diz assim: eu não tenho aflição, eu não tenho dificuldade, no mínimo está fora da sua capacidade plena cognitiva e não conhece a realidade a qual está vivendo, porque a vida tem sido desafiadora a cada dia. A cada dia nós temos que dar com as nossas crises, como diz o Salmos 91, 10.000 cairão à tua direita e 1.000 ao teu lado. Onde é os 1.000 ao teu lado? À esquerda? Não. Segundo os rabinos, a Bíblia não faz mistério onde não tem necessidade de mistério. Olha só, é mais fácil vencer os 10.000 à direita do que os 1.000 ao lado. Os 1.000 são as crises existenciais. Sabe aquele dia que você acorda numa vontade de orar 20 horas seguidas, de ler a Bíblia de uma vez, de sair pregando o Evangelho, de ser cheio do poder de Deus? No outro dia você acorda desanimado, você fala assim: não, eu não sei se esse negócio de ser crente é para mim, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Aí você pega os pensamentos dos filósofos, dos psicólogos, dos freudianos, do Skinner e de muitos outros, para tentar dizer que a fé é uma força psíquica e que não consegue ser material. É óbvio que não, porque a fé, ela é transcendental. Tem dia que a gente está animado por demais, mas tem dia que sem motivo estamos desanimados. Eu sempre digo, em linha reta, se falando de cardia, é defunto. Vai fazer um eletro, ele dá linha reta, morreu. Vai fazer um eletro da cabeça, deu linha reta também, no mínimo é psicopata. Então é normal os altos e baixos da vida. Sabe qual é o problema? Falando-se como diz Balma, em dias de liquidez social, é lidar com os 1.000 que caem ao nosso lado, com as nossas crises existenciais. Como diz a filosofia, a psicologia, de perto ninguém é normal. Eu me acho normal e talvez acho você anormal, você me acha normal e eu te acho normal, e por aí vai. Não há um padrão cognitivo de normalidade. Porém, nós queremos muitas vezes engessar algumas coisas em nossa vida, principalmente no que tange às adversidades. Senhor, eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, eu sou fiel na leitura bíblica, eu sou fiel nas orações, eu não comuno mal contra ninguém. Por que eu passo por luta? Eu te respondo: porque muitas são as aflições do justo. O justo vai passar por adversidades. José Armando Síndaco, ele escreve um livro chamado Um Grito pela Vida da Igreja, pela editora CPAD, no ano de 1992, e lá ele diz o seguinte: o diabo cruza os braços enquanto você está tranquilo, e ele arregimenta o seu exército quando você dobra o joelho. Então, quando você vive uma vida de servo justo, que busca a presença de Deus, não pense você que vai ser uma vida apenas de calmaria, mas fique tranquilo, fique calmo. O mesmo Salmos 34, ele diz lá no versículo
versículo 7, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram. O anjo do Senhor não é para ser adorado, não é para ser valorizado. O anjo está na função de Caio, de servo. Ele vem para servir, ele acampa ao nosso redor. A Bíblia diz que um só anjo, ele matou 180 mil soldados assírios. Deixe-me dizer uma coisa, tem um anjo ao seu favor que Deus colocou ao seu lado para te guardar, mas não adore o anjo, porque o versículo 8 mostra quem é bom. O anjo é servo. Bom está no versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe qual é o problema? Você espera no anjo, espera em si, na sua idoneidade, e esquece de provar do Senhor. Deus é Deus na tua vida. Deus te escolheu das trevas para a maravilhosa luz. Deus te disse assim: achei-te e tu és meu. Deus te disse assim: achei bichinho, vermezinho de Jacó, e te coloquei entre os grandes. Ainda que não tinha nome, eu te coloquei um sobrenome. O meu nome e o teu nome talvez não é conhecido na sociedade, talvez nunca irá para a calçada da fama, mas eu quero dizer uma coisa: o meu nome e o teu nome está escrito com letras garrafais de ouro no livro da vida, e Deus conhece o nosso nome. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida erro, uma vida apática, obsoleta, no que tange a esfera cristã, exatamente porque não conseguimos entender os dilemas da vida. Nós dizemos: poxa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta mais, não tem jeito, é sempre a mesma coisa. Quando as coisas parecem que vai engrenar, parece que vai dar certo, me parece que aparece um enviado do diabo, me dá um cárcere, eu trupico catando cavaco e não consigo engrenar. Eu estou cansado desta vida. Ei, deixe-me dizer uma coisa para você. O Senhor não disse que seria fácil, mas Ele te disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não preocupe em conquistar a vitória, mas preocupe em desfrutar da presença de Deus na tua vida. Ele é real na tua vida. O que Deus tem para você, nada e nem ninguém pode tomar. Agora, se você abrir mão do que Deus tem para você, a coisa complica. E a grande problemática é que, mediante as adversidades da vida, a nossa tendência é abandonar a Deus. Dizer: Deus, eu desisti, não é porque eu sou fraco, é porque eu cansei de lutar. O que eu acho lindo na Bíblia é que ela não deixa brecha. Aí vem Miqueias 2:10 e diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que, no adágio popular, bem a brasileira, dá vontade de chutar o pau da barraca. Tem dia que a gente fica com saco cheio. A gente cansa da família, cansa dos amigos, cansa do trabalho, enfim, cansa da vida. E se não tomarmos cuidado, começamos a viver por viver. É exatamente isso que o inimigo quer. O inimigo já foi sentenciado. Não há mais chance, não há mais esperança para ele. Ele está apenas aguardando o juízo. E por esta razão ele faz de tudo para que você não acredite que ele exista e que Deus não exista. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra-as de todas. O que eu quero dizer com isso? O que diz o patriarca Jó: a esperança para a árvore, ainda que ela seja cortada e lançada no fogo, ela não cessa os seus renovos. O Espírito de Deus dizia ao meu coração que tem muitas pessoas que estão aqui hoje, outras nem estão, mas com o coração dilacerado, desanimados, não têm a mesma alegria que tinham outrora. Pessoas que não sabem o que serão da sua vida se continuar do jeito que está. Mas deixe-me dizer uma coisa a você: Deus está ao seu lado. Ele vai te livrar das suas aflições. Quando você chega ao seu limite, Deus começa a agir. Pastor, mas eu já cheguei ao meu limite. Você acha que chegou?
Como diz um adágio popular, nada é tão ruim que não possa piorar. E a piora dos seus problemas está exatamente quando você desiste de acreditar que Deus pode fazer fluir água da rocha, que Deus pode fazer você atravessar em alto mar a pé enxuto, que Ele pode fazer o impossível com o impossível. Ele é um Deus de milagre, não é assim que cantamos de vez em quando? Deus de milagre, luz na escuridão. Este é o meu Deus. O meu Deus, o teu Deus. Ele te trouxe aqui hoje, exatamente para dizer a você e a mim, que Ele vai nos livrar de todas as nossas adversidades. Mas primeiro é preciso nós nos lançarmos aos pés dEle, nos entregar por inteiro ao Senhor. Que nesta noite Ele venha renovar a sua fé, a minha fé, a nossa fé, a nossa esperança. E vamos ser crentes para ir morar no céu. Porque a partir do momento que nós entendemos que somos crentes para ir morar no céu, nós vamos entender o versículo 19 de Coríntios capítulo 15. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos nos definir quanto pessoas. Eu não estou aqui querendo matar seus sonhos, nem tampouco seus projetos. Mas a vida passa tão depressa como um vapor. Há poucos dias eu era um jovem. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 25 anos. Hoje estou com 42. Mais 15, estarei aí bem mais velho, né? Com em torno de 57. E parece que foi ontem. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós lutamos demais atrás dos nossos sonhos terrenos, materiais. Conseguimos patrimônio. E como diz o direito civil, abre-se o inventário a partir da morte do decujo. Sabe o que significa isso? Eu posso lutar, conquistar muitas coisas na vida aqui. Dinheiro, posses, propriedades. E por ser finito, eu posso morrer a qualquer instante. Abre-se o inventário. Se for uma família decente, faz a partilha de forma decente. Se não for, vão brigar aí a reviria para ver quem leva mais, quem precisa e quem não precisa, quem consegue passar a perna um no outro. Talvez você já teve a oportunidade, talvez é um exemplo pífio, mas pelo menos comigo já mexeu muito em algumas vezes que passei por essa oportunidade de ver uma pessoa viva, em fração de segundos ela morrer por alguma situação. Latrocínio, já vi pessoas que eu estava conversando, foram vítimas de latrocínio. Infarto fulminante. Irmãos, é uma coisa interessante. Vou explicar o que eu quero chegar. Você vê aquela pessoa viva com o objeto dela, pode ser um aparelho celular, pode ser uma roupa. Na hora que ela morre, parece que as coisas dela morrem também. Quem já teve o dissabor de perder um ente querido ou um amigo e vai ao hospital fazer o reconhecimento do corpo e ao final eles entregam para você a roupa que o ente querido foi com ela para o hospital, celular, relógio, aliança, calçado. Aquilo dói muito, porque vamos lidar com a morte. O problema é que parece que a morte é para todos, de menos para mim. O câncer é para todos, de menos para mim. Nós precisamos de ter muito cuidado com a brevidade da nossa vida. Temos que estar prontos para ouvir o alarido da última trombeta. Tem pessoas que não estão prontas nem espiritualmente, nem materialmente para isso. Tem pessoas que a vida financeira, a vida social dele é uma balbúrdia. Quando ele morre, vem tanta coisa à tona que a gente não sabe em quem acreditar.
não falando nomes, mas obviamente alguns saberão do que quero dizer. Um homem que tinha até então uma grande admiração nacional e quase mundial, por ser generoso, por ser um excelente profissional na área de atuação, veio a óbito. A briga pela herança colocou tanta coisa sórdida no ventilador e ele não está aqui para se defender. E não sabe se é verdade ou não. Vai ficar para a eternidade responder. Que nós tenhamos de fato uma vida íntegra diante de Deus, que até depois da morte nós possamos ser como Eliseu. Eliseu morreu, foi sepultado. Passaram-se os anos, morreu outro jovem, resolveram sepultá-lo. Por alguma razão, foi em cima da cova de Eliseu. O mancebo tocou nos ossos de Eliseu e saiu vivo da cova. Que eu e você estejamos prontos, aptos a entender que as aflições desta vida, elas não hão de impedir os propósitos de Deus em nossa vida. Não pergunte por que você está sofrendo, mas sim peça a Deus para que te ajude a provar. Tem uma frase que circula aí de efeito muito interessante. Na hora da prova o professor fica em silêncio. Não adianta você perguntar a ele, o que significa isso aqui, tentar induzi-lo a te dar a resposta, ele não vai dar. Então na hora da sua prova o professor está em silêncio. Então procure entender o que ele está aplicando a você para que sejas aprovado. Que nós possamos guardar esta palavra de Deus em nossos corações hoje. Que a palavra de Deus venha a ser como um bálsamo da graça em nossos corações aqui hoje. Que essa palavra venha nos renovar. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, nos dedicar ao nosso ministério, ao nosso chamado, à obra do Senhor, à igreja do Senhor Jesus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não podemos mais viver uma vida obsoleta, uma fé apática, cultural, mas que o bálsamo da graça seja derramado em nossos corações, produzindo um avivamento que dignifica o nome do Senhor e nos leva a produzir frutos e frutos dignos para a glória do Pai. A palavra de Deus a nós outros nesta noite é que nós venhamos entender que Ele está presente. Às vezes nós damos tanta atenção ao sofrimento, à adversidade, que não sentimos a presença de Deus. É como um culto como este, eu sei que está quente, o calor está tomando conta de todos nós, mas este calor não pode impedir nós de sentirmos a presença de Deus. Eu não posso deixar que nada desvie o meu foco da presença de Deus aqui nesta noite. Eu vim aqui, alguns veio com o coração alegre, regozijando e jubilando, para dizer: Deus, obrigado pela cura, obrigado pela saúde, obrigado pela porta que o Senhor tem abrido, pela prosperidade que tem me concedido. Mas outros veio aqui dizendo: Senhor, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, o meu coração está dilacerado, eu não tenho ânimo para te adorar, a minha vida financeira vai de mal a pior, a minha família está um caos, não tem mais jeito para mim, eu nem sei se volto aqui, eu estou meio que boiando, eu não estou sentindo nada. Deixe-me dizer uma coisa para você que está desta forma. A Bíblia diz no Salmo 55, versículo 22, lance o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirás que seja abalado. A dificuldade tu terás, mas a presença dEle será maior, será mais envolvente, e através desta presença, você e eu vamos dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Receba o refrigério na alma, receba o bálsamo da graça, receba o avivamento que vem de Deus, receba o cuidado de Deus na tua vida. E se há tempos tu não sentir a presença de Deus, sinta Ele aí, porque Ele está aqui. A tua palavra diz em Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, adore a Ele toda a terra. Não espere ver ou sentir para adorar, mas comece a adorar, dizendo: Deus, ainda que eu não sinta a tua presença, racionalmente eu sei que tu estás aqui, e além de
saber que o Senhor está aqui, eu sei que a tua mão me sustenta, porque a tua palavra diz em Isaías 45:13: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Olha Deus te ajudando aí a sair do fundo do poço. Coisa boa é estar no fundo do poço, porque do fundo do poço não tem lugar mais para ir. Do fundo do poço Ele estende as tuas mãos, Salmo 91, e diz: e te colocarei no alto retiro, porque encarecidamente me amou. Deus vai te colocar em um alto retiro. Acabou? Não, o texto diz: e o Senhor te glorificará, e o Senhor te honrará. Então, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, comece a dizer: Deus, a minha alma chora, a minha alma geme, mas ela te adora. Se as coisas estão boas, glória a Deus. Se estão indo de mal a pior, glória a Deus, porque eu nasci para te adorar. Eu nasci foi para dignificar o seu nome. Diga ao Senhor aí algo do âmago da tua alma, que rompa o espaço sideral e chega no coração de Deus. Coloque-se em pé. Aleluia. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo tocando a sua vida aí onde você está. Aleluia. Deus vai renovar a tua fé, a tua força, a tua esperança. Estamos chegando a uma reta de final de ano, época de fazer um feedback e ver o quanto nós falhamos e erramos com o nosso Deus, e renovar os nossos propósitos, os nossos votos, as nossas alianças com Ele. Ele está de braços abertos, dizendo: vem, filho amado. Ele não está aqui com a pedra na mão para te atingir e dizer que você é falho e pecador. Ele sabe disso, mas Ele quer que eu e você tenhamos a compostura de dizer: Senhor, aceita-me. Ele já está dizendo: vem, filho amado. A esperança para a árvore, ainda que ela seja cortada e lançada fora, ela não cessa os seus renovos. E aqueles que permanecem junto a Ele, aos ribeiros de água, mesmo em época de sequidão, as suas folhas permanecerão verdes. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Conte para Deus agora a sua dor. Conte para Ele o seu problema. Ele vai te dar uma saída, porque Ele é uma porta de amor para a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Você consegue sentir a presença do Senhor em meio à tempestade? Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde é que você precisa do seu milagre, da sua cura, da sua libertação, da sua restauração, do seu renovo? Diga ao Senhor, e agora é um culto. Se queime, se renda diante da presença dEle. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Enquanto eu franquio aqui a oportunidade para quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou reconciliar com Ele. E logo após esse louvor eu já vou fazer oração. Se alguém aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, nós oraremos por ele. Se não, nós já oraremos também, agradecendo a Deus por este culto. Permaneça aí, ainda está um pouco cedo, mas já estouramos a orar. Mas aguente um pouquinho, já vamos terminar em breve. Vamos adorar ao Senhor nesse instante. E você, meu irmão, ore para que Deus restaure a sua vida, a sua fé, a sua força e a sua esperança.